possível que parte dela esteja no volume 2, né? É possível que parte dela esteja no volume 2. Então vamos lá. Uma matériazinha gostosa para a gente começar. Óptica. Estuda os fenômenos relacionados à luz. E aí o cara tem que saber que luz é uma radiação eletromagnética capaz de sensibilizar a retina humana. Ou apenas radiação eletromagnética visível. Radiação eletromagnética visível. E aí, cara, a maneira como nós vamos começar a atacar o problema é muito pessoal. Eu gosto geralmente de começar falando dos princípios da ótica geométrica. Princípios da ótica geométrica. Os princípios da ótica geométrica são princípios que vão nortear o nosso raciocínio ao representar a propagação da luz. Primeiro, os raios propagam-se em linha reta. Os raios propagam-se retilíneamente. Os raios propagam-se retilíneamente. Os raios de luz são independentes. Obrigado. Independentes. E ainda, os raios de luz são reversíveis. Os raios de luz são reversíveis. Para representar cada uma dessas situações, a primeira eu poderia fazer uma linha reta com uma setinha, né, dizendo da onde para onde os raios estão indo. Na segunda eu poderia representar dois raios de luz se cruzando e um não interferindo no outro. E para representar a terceira situação eu poderia fazer um espelho e fazer um raio de luz indo e depois jogar o raio de luz no sentido oposto e fazer ele voltar. Para te mostrar que ao refletir, ele refletiria na mesma direção do raio incidente. Se te perguntarem, me prova que a luz anda em linha reta. Lembrem da balada que tu já foi, né? Que tu viu o laserzinho colorido passando pela fumaça da balada em linha reta. Mas tu nunca viu o laser fazer uma curva na tua frente. Ou a sombra, né? Quando tu vê a sombra do teu corpo, tu vê a sombra com o formato do teu corpo. O fato de a sombra dos objetos obedecer o formato do corpo é uma prova de que a luz anda em linha reta. Os raios serem independentes, a prova de que os raios são independentes é o fato de tu enxergar o mundo. Quando eu olho para a galera que está na minha esquerda, tem luz refletida em vocês que vem para o meu olho. Quer dizer que tem luz vinda de vocês vindo para cá, ó. E se eu não tivesse aqui para receber essa luz passaria reto e bateria na parede. Sim. Quando eu venho para cá e começo a olhar essa galera daqui, tem luz que bate em vocês e vem para o meu olho. Será que a luz que vinha dessa galera e ia para lá deixou de existir? Deixa eu ver. Não, eles estão ali ainda. Quer dizer que quando eu olho para vocês é a prova de que a luz oriunda de vocês cruza no meio do caminho com a luz oriunda deles e não interfere. O fato de tu olhar para a natureza com nitidez é a prova de que os raios de luz são independentes. Só filosofar um pouquinho. E os raios de luz são reversíveis. Se tu pegar um amigo teu que não tem problema de visão e vocês se olharem no espelho, tu vai perceber que quando um olha o olho do outro, os dois se observam. Quer dizer que tem luz fazendo o caminho de ida e tem luz fazendo o caminho de volta. Certo? É uma das formas de representar a reversibilidade dos raios de luz. Show de bola! Só com essas ideias tem algumas coisas bem legais que dá para a gente raciocinar. Uma delas é a câmara escura de orifício. Câmara escura de orifício é aquela história, aquela brincadeirinha do primário que a gente pegava uma caixinha de sapato, fazia um furinho pequenininho com palito de dente, recortava o fundo da câmara escura e colava o papel vegetal, o papel manteiga,
e indo para um ambiente bem escuro e apontando esse orifício para um objeto fortemente iluminado, como uma árvore num belo dia de sol, as crianças ficam chocadas ao perceber que no fundo da câmara aparece a imagem da árvore, só que de cabeça para baixo. As crianças até elas ficam olhando para o furinho, achando que o professor sacaneou e botou alguma coisa no furo, mas não tem nada, é só um furo. Os raios de luz andam em linha reta e os raios de luz são independentes. Dois princípios que provam o que a gente enxerga lá. Se a gente chamar de O a altura do objeto e chamar de I a altura da imagem, como esse ângulo é igual a esse, como esse ângulo aqui é igual àquele e esse ângulo ali também é igual àquele outro, se esse ângulo é igual a esse e esses ângulos são iguais entre si e esses iguais entre si, obrigatoriamente esses ângulos têm que ser iguais a esses, fazendo com que esses triângulos sejam triângulos semelhantes. Triângulos que têm os ângulos internos iguais são ditos semelhantes e têm seus lados proporcionais. Se eu chamar a distância da imagem até o orifício de P', posição da imagem, e a distância do orifício até o objeto de P, posição do objeto, vocês devem entender que esse P' e esse P são as alturas desses triângulos. Se os triângulos são semelhantes, eu posso dizer que a base do triângulo da esquerda dividido pela base do triângulo da direita é igual à altura do triângulo da esquerda dividido pela altura do triângulo da direita. Foi por semelhança de triângulos que nós chegamos a essa fórmula. Bem natural. O matemático que foi muito importante nesse estudo de ótica foi Carl Friedrich Gauss, o alemão Gauss. Ele criou regra de sinais para essas fórmulas. Eu gostaria de já lembrar de uma das regras de sinais do alemão. Ele dizia que para cima é positivo e para baixo é negativo. Já que a imagem está virada de cabeça para baixo, esse número seria um número negativo. Esse seria um número positivo. E o número negativo dividido pelo número positivo resulta no número negativo. Só que isso aqui são distâncias. E distâncias são sempre números positivos. Portanto, para que o lado direito também fique negativo, eu vou ter que acrescentar um menos ali na fórmula. E para a fórmula ficar Ninja Mutante Power Plus, eu igualaria a A aqui na frente. Porque eu vou dizer que a comparação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto é a ampliação. Por exemplo, se a imagem é o triplo do tamanho do objeto, eu divido, dá 3. Quer dizer que houve uma ampliação de 3. Tu vê, essa fórmula, matematicamente, ela é fácil de trabalhar. Certo? A gente tem que saber o nome de cada letrinha, né? O A tem 3 nomes: ampliação, aumento linear ou ainda aumento transversal. São os 3 nomes que o A ganha. Cuidado, hein, galera? E não é a imagem, é a altura da imagem. O O não é o objeto, é a altura do objeto. P é a posição do objeto e P' é a posição da imagem. Aí tem várias questões clássicas, né, de câmara escura. Eu acho que a mais legal é aquela que o cara... Vou fazer um exemplo já. Deixa eu fazer um exemplo para ti. Primeiro exemplozinho já de câmara escura de orifício. Eu acho que o mais divertido é aquela que o sujeito primeiro observa um prédio, né, de uma certa distância, 100 metros, por exemplo, ou 200 metros. Aí ele está com a câmera escura aqui e ele vai lá e vê uma imagenzinha, né? Uma imagenzinha do prédio. Ele vai lá e diz qual é o tamanho dessa imagenzinha. É 20 centímetros. Só que aí esse cara vai lá e se afasta mais 100 metros do prédio. Ele vai lá e se afasta mais 100 metros. Aí ele percebe que a imagem fica ainda menor. Agora a imagem tem 5 centímetros.
cara pegou a câmera escura e apontou para um prédio. Ele estava a 200 metros do prédio. Foi lá e mediu com uma régua aqui no papel vegetal qual era a altura do prédio, que ficava de cabeça para baixo. Dava 20 centímetros. Ele pegou a câmera escura dele e se afastou mais 100 metros. Quando ele foi olhar e medir a alturinha da imagem, dava 10 centímetros. Aí o cara quer saber qual é a altura do prédio. Se eu fosse montar a primeira conta, ficaria o seguinte: I sobre O igual a menos P' sobre P. A altura da imagem, 20 centímetros, né? Como está de cabeça para baixo, menos, eu vou colocar já em metro para não dar problema, 0,2 metros. O O eu quero descobrir. Menos P', ele falou aprofundar da câmara? Não falou, né? Dividido por qual era a posição do objeto em relação à câmara? 200 metros, obrigado. Observem que eu não tenho o que fazer, né? Porque sobraram duas incógnitas, não é isso? O máximo que eu poderia fazer é deixar a continha um pouco mais bonita. Fazendo a multiplicação, ficaria 40 é igual a O vezes P'. Segunda situação, me ajudem a montar a fórmula. I sobre O é igual a menos P' sobre P. Parabéns, garoto. Muito obrigado pela participação. O menos P', não falou? 300 é a parte perigosa, né? Ele se afastou 100 metros de onde ele estava, né? Até porque se ele se aproximasse, a imagem teria que crescer, certo? 300 é um dos momentos perigosos. Se eu faço a multiplicação cruzada, menos com menos dá mais, né? O vezes P' dá igual a 30. Não deu para resolver, como é que eu faço? Sisteminha isola numa, substitui na outra. Mas não vai fechar, né? Não vai fechar, infelizmente. O que a gente... Olha só que legal, cara. Como eu acabei de criar, tu viu que eu acabei de criar a questão, né? Acabei de criar a questão. Olha o que vai acontecer. Eu vou isolar o P' aqui. P' vai ficar igual a 30 sobre O. Aí eu cheguei lá e substituí ali, né? Olha o que vai acontecer. 40 é igual a O vezes 30 sobre O. Corta O com O. 40 é igual a 30. Conclusão. A situação descrita é impossível. A situação descrita é impossível. O clássico, geralmente, pessoal, é o sujeito fornecer a relação matemática dessa situação e dessa para a gente poder matar a questãozinha, né? Mas bom saber que isso pode acontecer como já aconteceu. Eu já vi um vestibular, né, jogar uma situação, poderia ser assim, né, 0,1, né? 0,1. Uma câmara escura a 200 metros de um prédio gera uma imagem a 20 centímetros. Se afastando 100 metros da posição original, a imagem vai para 10 centímetros. Concorda comigo? Ele poderia simplesmente falar isso. Tu faz o cálculo, percebe que 40 é igual a 30, que é impossível, e assinala que é falso. Certo? Bem estilo do que a UFSC poderia nos pedir. Até porque se eu te dou aprofundar na câmara escura, na situação 1, tu já calcula o O, né? Sem precisar fazer nada demais. Muito bem. Olha, outra coisa que vale a pena a gente começar a dar uma olhada em ótica é o menos matemático. A parte matemática inicial mais importante é essa semelhançazinha de triângulos. A gente pode começar a estudar agora as fontes de luz e as suas classificações. Então vamos lá. Fontes de luz. As classificações são muitas. A primeira classificação das fontes de luz é se ela é primária ou secundária. Fonte de luz primária emite luz própria. Fonte de luz secundária reflete luz.
luz primária. O sol, uma vela acesa, ou lâmpada, né, acesa. As estrelas que são sóis, concorda comigo? Certo? Vela eu tenho medo. Lâmpada ligada. Infinitas outras. Corpo iluminado ou fonte de luz secundária, uma pessoa. A lua, clássico. Lâmpada apagada. O risco são os objetos que tu pode ligar e desligar. Se ele estiver desligado é uma fonte de luz secundária, se ele estiver ligado é uma fonte de luz primária. Certo? Lua, né? Lua que é clássico também, não era luz, era lua. Pessoa, lua, lâmpada apagada, etc. e tal. Outra classificação muito importante é a fonte de luz quanto ao tamanho, fonte de luz pontual. A luz é emitida toda de um único ponto. Quando eu tenho uma fonte de luz pontual, se eu for representar a fonte de luz pontual, um objeto que a luz não pode atravessar como madeira, que a gente vai classificar depois como opaco. Saem infinitos raios de luz daquele ponto ali. Se eu usar só 2 raios de luz, eu percebo que daqui para cima a fonte consegue iluminar. E daquele raio inferior para baixo, a fonte também consegue iluminar. Quer dizer que nessa região não vai chegar nenhuma gota de luz. A gente chama isso de sombra, a ausência total de luz. Essa região é chamada de região iluminada, assim como aquela região de cima. Então, às vezes, vale a pena anotar aí sombra, ausência total de luz. Sombra, ausência total de luz. Não pode ter nenhuma gotinha de luz. Fonte de luz extensa. Fonte de luz extensa, ela tem tamanho. A luz sai de infinitos pontos distintos. Extensa. A luz sai de vários pontos. Se eu pegar uma lâmpada comprida como essa, ó, representar ela aqui, colocar um objeto opaco que a luz não pode atravessar e for analisar o que vai acontecer na parede, são infinitos raios de luz que saem de cada ponto da lâmpada. Eu só vou analisar 2 raios que saem da parte superior, um que passa por cima do obstáculo, outro que passa por baixo, e 2 raios que passam pela parte que emerge da parte inferior da lâmpada, um que passa por baixo, outro que passa por cima da lâmpada. O que eu vejo nessa situação? Eu vejo que nessa região não chega luz nenhuma, ou seja, continua sendo sombra. Eu vejo que daqui para baixo toda a lâmpada consegue iluminar. Então é uma região plenamente iluminada. Daqui para cima eu vejo que toda a lâmpada consegue iluminar. Então eu sei que ali também é uma região iluminada. Porém, nessa região que vai da ausência total de luz à iluminação plena, tem um degradê que vai da parte bem iluminada à escuridão total. Essa região menos iluminada que a região plenamente iluminada é chamada de penumbra. Penumbra. Penumbra nada mais é que uma região menos iluminada que outra. As pessoas do dia a dia chamam de sombra, o que na verdade é penumbra. Cuidado com isso, o vestibular tenta confundir a gente a respeito disso. Para a formação de penumbra, pelo que nós vemos, eu tenho que ter uma fonte de luz extensa. Outra classificação é
Observem que a primeira classificação, primária e secundária, era sobre a origem da luz. Se ela é do próprio corpo ou vem de outro corpo. A segunda classificação foi pontual e extensa. Uma estrela é uma fonte de luz pontual ou extensa? Uma estrela é uma fonte de luz pontual ou extensa? O Sol não é uma estrela? É. O teu Sol, ele visto aqui da Terra, uma fonte de luz pontual ou extensa? Tu consegue enxergar o tamanho dele com a mão, né? Dá alguns centímetros ao olho nu, não é? Tu não pode desprezar esse tamanho dele. Por isso que quando tu vê a tua sombra ao meio-dia na praia, não é nem sombra aquilo, é penumbra. Se o Sol fosse uma fonte de luz pontual, né, nós veríamos sombra. Concorda comigo? O Sol é uma estrela e é uma fonte de luz extensa, visto da Terra. Quando a gente olha estrelas irmãs do Sol, aqui da Terra, só que elas estão distantes, elas viram um pontinho de luz, né? Caramba, a fonte de luz pontual extensa não depende só do tamanho. Depende da distância que tu observa a fonte, né? Uma estrela pode ser uma fonte de luz pontual ou extensa. Vista de 150 milhões de quilômetros, como o nosso Sol, é extensa. Vista de 4, 5, 10, 20 mil anos-luz é pontual. Beleza? Cuidado. A classificação entre pontual e extensa não depende só do tamanho. Olha essa fonte de luz aqui, é extensa. Olha ela de 2, 3 quilômetros para tu ver se tu vai conseguir distinguir se é uma lâmpadazinha pequenininha ou se é uma lâmpada comprida. Tu não vai conseguir distinguir. Aí já virou extensa. Desculpa, já virou pontual. É extensa, se eu olho de longe, vira pontual. Cuidado, essa classificação entre extensa e pontual não depende só do tamanho da fonte, depende também da distância que estamos observando. Outra classificação ainda, fonte de luz incandescente. Emite luz devido a alta temperatura. Está tão quente que brilha. O Sol, uma chama, uma lâmpada daquelas lâmpadas chamadas incandescentes, inclusive, emite luz devido a alta temperatura. Já uma fonte de luz luminescente emite luz a baixa temperatura. Porque ela gasta muita energia para pouca iluminação. Aí, como nem todo mundo tem esse conhecimento técnico para saber fazer a escolha, aí tu proíbe a população de comprar para não deixar a população se prejudicar, né? Porque quando tu vende uma lâmpada incandescente para um cara e uma lâmpada luminescente, se o cara compra incandescente e se ele não quer aquecer o ambiente, entendeu? De repente ele tem lá um galinheirinho na casa dele, quer deixar os pintinhos mais aquecidinhos, aí ele vai comprar uma lâmpada específica para isso, né? Mas se ele quer iluminar, ele vai estar comprando a lâmpada incandescente porque ele não conhece física. E não tem por que te exigir que as pessoas conheçam física. É melhor tu fazer uma legislação que não permita que a pessoa se engane. Mas pela questão da radiação que a fluorescente emite, não seria prejudicial para nós que estamos de inteiro? Pois é, mas aí também a gente poderia estimular as pessoas a se proteger da radiação ultravioleta de maneira geral, né? E aí já, então, estimular, mas não são todas as lâmpadas luminescentes que são tão danosas quanto essa, né? Aquela lâmpada fria mais clássica, ela emite muito menos ultravioleta do que essa. Essa que é um pouco mais satânica mesmo. E também tem que levar em consideração, né, que essa atitude tem a ver com a escassez energética do país também, né? Imagina, se tu proíbe que uma população inteira de milhões de pessoas parem de usar uma lâmpada incandescente e vá usar outras lâmpadas que consomem 70% menos energia, isso num país vai ser um montante de energia considerável, né? Também temos que pensar que eles não estão preocupados só com proteger o povo, né? Estão preocupados também com a escassez energética, com a crise hídrica que está relacionada também. Luminescente. Dentro das luminescentes, que são as fontes de luz que emitem luz a baixa temperatura, tem várias classificações. Fluorescente é a fonte de luz que emite luz enquanto estimulada. Fosforescente continua brilhando mesmo após o estímulo. Bioluminescente
forma de vida que emite luz e quimioluminescente. Reação química que emite luz. Então só vou colocar o resumão ali, fluorescente. Emite luz durante o estímulo. O estímulo para essas lâmpadas brilharem é a energia elétrica. Quando eu corto a energia elétrica, ela para de brilhar, ela não fica brilhando. Estimulou, brilhou. Desestimulou, acabou o brilho. Ela não continua brilhando depois que eu corto a energia elétrica. Por isso, fluorescente, emite luz durante o estímulo. Fosforescente, continua brilhando após o estímulo. Continua emitindo luz após o estímulo. Continua emitindo luz após o estímulo. O famoso adesivinho, né? Que os nossos pais colaram no teto do quarto quando éramos pequenas crianças inocentes. E aí aquele céu brilhando quando a luz era desligada, né? O que carrega aqueles adesivos fosforescentes é a iluminação ambiente. Quer dizer que eles já estão brilhando quando a luz do quarto está acesa. Só que a gente não enxerga aquele brilho porque aquele brilho está sendo ofuscado pela iluminação ambiente, que é muito maior. Quando a gente desliga o estímulo para o adesivo brilhar, que é a própria luz ambiente, aí a gente enxerga ele brilhando. Dá a sensação de que ele começou a brilhar depois que a lâmpada apagou, né? Mas é mentira, já estava brilhando. Da mesma maneira que as estrelas estão brilhando no céu agora. A gente só não enxerga elas porque a nossa estrela está muito mais próxima do que as outras, né? E o brilho dela ofusca. No eclipse solar, tu vê o céu salpicado de estrelas, né, cara? É maravilhoso. Eu só acreditei nisso depois que eu vi o eclipse. Né? Quando a criança, não, tá cheio de estrelas o céu, só que tu não tá vendo. Da onde? Tem estrela nenhuma ali, não viaja. Né? A criança ela é muito desconfiada, né, das pegadinhas que os adultos aplicam nelas, né? Eu, quando criança, tá cheio de estrelas, só a gente só não vê por causa do sol. Idiotice. Aí, num eclipse, tu fica embasbacado de ver né, as estrelas salpicando o céu à medida que o sol vai enfraquecendo. É fantástico. Bioluminescente, forma de vida que emite luz. Forma de vida que emite luz. E quimioluminescente, reação química que gera luz. Reação química que emite luz. Na química até se fala um pouco melhor de que história é essa de um átomo emitir luz, né? Um elétron recebe energia, fica excitado e começa a orbitar num orbital mais externo do que o orbital de origem. Quando ele volta para o orbital de origem, ele tem que ceder essa energia que ele havia ganhado e ele o faz emitindo um fóton, uma partícula de luz. Então, se a luz tem origem em uma reação química, a gente vai chamar essa fonte de luz de luminescente, quimioluminescente. Uma reação química pode gerar um aquecimento tão absurdo a ponto de emitir luz por incandescência, né? Cuidado então, hein? Se é uma reação química que apenas emite luz sem grandes aquecimentos, quimioluminescente. Agora, se uma reação química altamente exotérmica fez a coisa ficar tão quente que começou a brilhar, daria também para classificar de incandescente. Concorda comigo? Ou seja, essas classificações não são engessadas. Até porque essa classificação foi criada por seres humanos para interpretar, para classificar a natureza, que não foi criada por seres humanos. Então é natural que essa classificação fique desconfortável em alguns momentos. Certo? É muito nomezinho, né, bicho? Putz, aí tem que tomar cuidado, cara. É muito nomezinho. Depois de classificar, outra aí, eu ainda poderia classificar a luz como policromática e monocromática. Luz policromática quer dizer que tem a mistura de várias cores. A luz branca, por exemplo,
Então, fonte de luz policromática. Policromática. Várias cores. Ou seja, frequências. Várias cores, várias frequências. Um ótimo exemplo é a luz branca. Luz branca que é considerada a mistura de todas as cores. É a mistura de todas as cores. Fonte de luz monocromática. Monocromática. Uma única cor. Frequência, né? Cor da luz é frequência. Frequência. Certo? Então, se eu falo uma luz vermelha, eu tenho que entender que ela só tem a frequência do vermelho, não tem nenhuma gota de amarelo, nenhuma gota de azul. Depois dessas várias classificações das fontes de luz, seria a classificação dos meios ópticos. Bem mais simples. Os meios ópticos são classificados em opacos, a luz não passa. Transparente, a luz passa organizadamente. E translúcido, a luz passa sofrendo difusão, sofrendo embaralhamento. Material opaco, então, madeira, concreto, aço, a luz chega, atinge esse material, parte é refletida e parte é absorvida. E se ele absorve, ele acaba aquecendo. Então a luz bateu e voltou. Observe que os raios refletidos são mais fininhos que os raios incidentes, mostrando que parte da energia ficou no objeto, aquecendo. Ou aquecendo. Transparente. O material que é transparente, como água limpa e em pouca profundidade, como vidro liso, como ar. Observe como nós nos enxergamos com qualidade. No material transparente, a luz chega com uma certa organização, se refrata, mas ao emergir do material, mantém a mesma organização da chegada. Por isso que no material transparente, a gente consegue enxergar com nitidez através dele, como no vidro liso. Já o material translúcido, como o vidro fosco, jateado, água suja, ar poluído, a luz chega com uma certa organização no material, mas ao se refratar, cada raio emerge com uma organização específica. Assim nós não conseguimos visualizar o que estava atrás desse material translúcido. A luz atravessa, mas sofre difusão. Difusão é o nome que a gente dá para o embaralhamento dos raios de luz, para a desordem que se abateu sobre eles. Legal, bastante coisinha já vimos em ótica. Aula que vem nós estudaremos as leis da reflexão e os espelhos planos e esféricos. Certo, meus queridos? Muito obrigado pela paciência e pela atenção. Não usem droga. Aliás, a aula que vem hoje, daqui a pouco nós estamos juntos, cara. Não dá tempo nem de usar preservativo. Esquece. Come que é melhor. Esquece, pode usar então. Pode usar. Não, come e volta. Come agora que eu digo é refeição, tá? Só para deixar